Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de formação Excel, módulo básico. Dando continuidade ao nosso exercício anterior, vamos imaginar a seguinte situação. Nós digitamos todos os dados que nós queremos aqui na nossa planilha e quando terminamos, percebemos que faltou uma coluna com uma informação importante, que é a função de cada um desses funcionários aqui. Bom, como é que eu faço quando eu preciso inserir uma coluna na minha planilha? Vamos dizer que eu queira inserir essa coluna entre as colunas B e C. Então, eu me posiciono aqui na coluna C, ok? Então, dou um clique com o mouse para marcar ela e vou acionar o botão direito do mouse. Nesse momento, eu tenho a opção aqui de inserir, tá? Só clicar aqui e ele automaticamente vai inserir uma coluna nova antes daquela coluna que eu tinha marcado, como vocês podem ver, ok? Então, esta é uma opção que eu tenho de inserir uma nova coluna na minha base de dados. Vou dar um Ctrl Z para retornar à situação anterior, ok? E uma outra forma que eu tenho de inserir colunas na minha planilha é utilizando aqui no grupo Células da guia Página Inicial, essa opção aqui de inserir, tá? Então, aqui eu tenho a opção, aqui eu tenho como inserir uma célula, eu tenho como inserir uma coluna, ou eu tenho como inserir uma planilha inteira. Vou selecionar aqui inserir coluna e automaticamente o Excel fez a mesma operação como nós efetuamos da forma anterior, tá? Então, a forma que eu vou escolher para inserir uma coluna nova fica totalmente a meu critério. Então, nessa coluna eu vou colocar o título de função e vamos dizer que o Carlos José seja um auxiliar administrativo, a Ana Maria seja auxiliar administrativo, a Camila é gerente do departamento de RH, o Mário Gonçalves eu disse que era gerente de vendas, né? O João Pereira é vendedor e a Ana Carolina é vendedora, tá? Então, essas são as funções. Então, notem que, vejam que cada um dos departamentos administrativo tem um gerente aqui referente. Vendas também tem um gerente, mas faltou a informação do gerente de RH, tá? Então, eu vou precisar agora criar uma nova linha na minha planilha. Como é que eu faço isso? Eu posso utilizar a mesma forma que eu utilizei para criar uma nova coluna. Eu venho aqui na linha que eu quero inserir, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu queira inserir aqui na posição 2. Botão direito e clico em inserir. Automaticamente, ele insere nessa posição onde eu estava, tá? Agora, deixa eu retornar aqui. Eu posso fazer essa mesma operação também, utilizando esse mesmo botão de inserir e inserir linhas na planilha, tá? E vou colocar aqui, então, o nome do gerente de RH. Vamos dizer que seja o Celso Medeiros, RH, gerente. E como ele é gerente, ganha um pouco mais, vou colocar aqui 6.541,20, tá? Comissão ele não ganha e data de admissão, vamos supor que foi dia 2 de 11 de 1999, cara antigo na empresa, tá? Perfeito. Bom, verificando os meus dados, eu vejo que a Camila Miranda, que é gerente do administrativo, tá com um salário abaixo, vamos dizer que eu tenha errado essa informação. Quais são as formas que eu tenho para editar uma célula que já possui conteúdo? Então, vejam que quando eu clico aqui em cima da célula,
eu selecionei ela, mas ela não está ainda em modo de edição. Porém, se ao selecionar ela, eu digitar qualquer coisa utilizando o teclado, vou colocar aqui, por exemplo, 6. Ele vai substituir o conteúdo anterior, tá? Então, essa seria uma forma que eu tenho para alterar algum dado de uma célula. Vou retornar aqui. E a outra forma que eu tenho de fazer isso é digitar o valor que eu quero diretamente aqui na barra de fórmulas, tá? Então, vejam que, dependendo do conteúdo, vamos dizer que eu tivesse errado uma letrinha aqui, tá? E eu quisesse acertar. Para eu não ter que digitar todo o termo novamente, eu posso me posicionar aqui na barra de fórmulas. Então, olha só, basta dar um clique aqui dentro, ele fica aqui, ó, em modo de edição. Eu venho com a setinha de navegação para o lado e faço o ajuste que eu quero. Por exemplo, vamos dizer que eu não tivesse colocado o A de administrativo, tá? Feito isso, é só dar um Enter que ele vai assumir esse novo valor que eu acabei de digitar, tá? Da mesma forma, se eu quiser alterar este valor aqui do gerente de RH, então, eu posso vir aqui, apago até onde eu quiser e informo um novo valor, tá? Então, essa seria uma outra forma de editar os meus dados. Uma terceira forma seria utilizando a tecla F2, tá? E quando eu aciono ela, notem que a minha célula ficou em modo de edição. Como é que eu sei? Porque o cursor está piscando aqui dentro dela, vejam, tá? Então, poderia a qualquer momento colocar aqui o salário, né? Vou colocar um 5.940 com 30. Esse seria o salário da Camila Miranda, que é gerente de RH, certo? Feito isso, basta dar um Enter e está alterado, então, a minha célula, ok? Perfeito. Agora, imagine a seguinte situação, eu preciso movimentar, eu quero que, na verdade, o departamento fique na primeira coluna dos meus dados. Como é que eu posso fazer isso? Essa é uma operação que muitas vezes as pessoas se atrapalham quando estão iniciando a utilização do aplicativo, tá? Mas é muito fácil. Eu posso marcar toda a coluna, então, para marcar toda uma coluna, eu clico com o mouse no botão esquerdo, depois eu aciono o botão direito, e quando eu aciono o botão direito, uma das opções do menu é o recortar. Então, é esse aqui que eu vou utilizar. Então, vou clicar em recortar. Toda a coluna vai ficar com essa marcação pontilhada, tá? E agora eu venho em cima da coluna para onde eu quero movimentar. Então, vejam, eu estou recortando ela de um lugar para colar em outro lugar, tá? Então, venho em cima da coluna onde eu quero colar, aciono o botão direito e vou utilizar esta opção inserir células recortadas, tá? Então, automaticamente ele fez a movimentação para mim, certo? Então, essa seria uma das formas que eu tenho. Mas, deixa eu retornar aqui. Imagine a seguinte situação. Vamos dizer que eu tenha dados aqui embaixo dessa informação do departamento. Vou digitar qualquer coisa aqui. E esses dados aqui eu não posso movimentar junto com toda a coluna, porque o que acontece? Quando eu uso essa opção de selecionar a coluna e recortar ela toda, eu vou movimentar toda a coluna de um lugar para o outro, tá? Então, vamos dizer que eu tivesse essa informação que não pode sair desse local. Eu quero movimentar só essa parte aqui, então, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou marcar as células, tá? Até onde eu quero movimentar, vou clicar com o botão direito, vou utilizar a opção de recortar, tá?
Vou vir aqui na célula, agora não é mais na coluna, né? Então, vou vir na primeira célula, onde eu vou colar e vou utilizar a mesma opção de inserir células recortadas. Então, eu fiz a mesma operação, notem, tá? Mas essa informação que eu tenho aqui abaixo ficou no mesmo local como eu queria, certo? Da mesma forma, eu tenho a opção de movimentar uma linha de um local para o outro, tá? Então, vamos dizer que eu quisesse pegar aqui o gerente do departamento de vendas e movimentar ele aqui para a última linha da minha tabela, tá? Então, eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse em cima da linha que eu quero movimentar, aciono a opção recortar, clico na linha que vai receber a informação e utilizo a opção de inserir células recortadas, tá? Então, está aqui, fiz a alteração, movimentando a linha que estava aqui em cima, aqui para baixo, ok? Perfeito. Agora, vamos dizer que eu quisesse, na verdade, fazer uma cópia de uma linha qualquer. Então, vou fazer a mesma coisa, vou clicar com o botão direito aqui, vou clicar em copiar. Notem que sempre quando a gente aciona as opções de copiar ou recortar, ele vai colocar essa marcação pontilhada aqui para nós, tá? Então, copiei toda a linha e vou colar aqui em cima da linha 10, por exemplo, tá? Então, notem que vou utilizar essa opção, inserir células copiadas, tá? Então, notem que ele não sobrepôs o conteúdo que eu tinha na linha anterior, né? Ele criou uma nova linha e colou aqui, tá? Vou pegar mais uma informação, vou pegar esse João Pereira aqui, por exemplo, tá? Vou clicar com o botão direito em cima da linha, ou melhor, vou fazer a operação um pouco diferente. Vamos dizer que eu tivesse uma informação aqui do lado, colocar uma informação aqui qualquer, ao lado aqui dessa linha do João Pereira, então, tá? E vamos dizer, então, que eu quisesse fazer uma cópia dos dados do João Pereira, mas eu não quero copiar isso aqui junto, tá? Então, eu não posso utilizar a opção de copiar toda a linha. Então, eu venho, marco o dado que eu quero, clico aqui em copiar, e da mesma forma, vou clicar aqui nessa célula, que ficou uma linha vazia. Vou dar um colar aqui em cima, tá? Então, vejam que quando eu utilizo o copiar e colar das células, ele me abre algumas opções de colagem. Então, ó, eu tenho a opção colar, que é a opção normal. Eu tenho só a opção de colar os valores, só de colar fórmulas, de transpor, tá? De colar só a formatação. Nós vamos ver isso com o correr das aulas, ok? Por enquanto, nós vamos utilizar esta primeira opção aqui de colar normal, tá? E está aqui o dado que eu copiei. Eu vou somente alterar o nome dessas pessoas para não ficar igual, tá? Então, em vez de João Pereira, vou colocar aqui o nome do funcionário, vai ser Moisés da Silva. E este aqui que eu copiei, que era a Ana Maria, eu vou colocar Clara da Silva Pereira, tá? Em vez de auxiliar administrativo, ela vai ser secretária. E o salário dela vai ser um pouquinho mais alto por conta disso. Os outros dados vou deixar igual, tá? Para que esse vídeo não fique muito grande, eu vou interromper a gravação agora e nós continuaremos na próxima videoaula, ok? Até lá!